Olá, amigos e amigas, mais uma vez um prazer falar com vocês sobre a Previdoc. Agora que você já conheceu um pouquinho da história, eu quero te ensinar a utilizar o nosso site. Veja como é fácil, rápido, muito intuitivo. Então, a gente já vai te levar para o site agora para você ter ideia aqui como requisitar a avaliação do teu cliente, né? A consulta de avaliação é aquela consulta que a gente diz que você vai ter um único encontro entre o médico e o cliente. Juntamente com a documentação que você fez upload no site, o médico vai aferir se existe um quadro ou não de doença, deficiência ou transtorno para poder emitir esse documento médico aí, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é o site da Previdoc, nossa plataforma que conecta advogados, médicos e possíveis beneficiários por meio de avaliação técnica e ética. Olha, aqui, gente, você já pode selecionar o serviço que você quer. Esse serviço de avaliação com emissão de laudo é esse primeiro aqui, tá? Então, você seleciona ele aqui, olha, eu quero o laudo médico. Claro, quando está dizendo o laudo médico, não é o laudo por si só. Antes desse laudo é feita a avaliação, porque só é emitido o laudo se o médico constatar que existe realmente um quadro ali, tá? Aqui você vai preencher com o contato do responsável pelo preenchimento. Ou seja, a pessoa que está solicitando essa avaliação com emissão de laudo. Pode ser você, advogado, advogada, ou pode ser você, cliente, tá? Normalmente, os advogados preenchem e já colocam ali embaixo ó, o contato do beneficiário, que é o cliente dele. Isso quando o advogado é que vai arcar com o ônus da consulta. Mas se o seu escritório, ou você, advogado ou advogada, prefere que o teu cliente faça o pagamento, nesse contato do responsável pelo preenchimento, você já pede que o próprio cliente coloque os dados dele também, tá? Então, ele coloca aqui contato do responsável e contato do beneficiário. Se for você ou seu escritório, você coloca os seus dados aqui e o dado do cliente abaixo, tá? Por que ele está usando esse termo aqui, ó, responsável pelo preenchimento? Porque, gente, você vai preencher o formulário dizendo como você gostaria que fosse elaborado o laudo de acordo com o que o médico aferir. Ou seja, você pode selecionar quais características que o médico deve avaliar, né, quando ele realizar a teleconsulta. Aí, se ele constatar, ele vai atender essa solicitação e indicar também. Tudo dentro do código de ética, tudo dentro da maior transparência possível. Ou seja, você pede que ele coloque e ele só vai inserir essa informação se realmente ele constatar. Então, você vai dizer aqui, primeiro, previdenciário ou assistencial? Vamos usar o assistencial com referência que é o BPC. Aí eu vou colocar BPC, qual o benefício? BPC. Essa primeira parte já é para te ajudar a inferir quais dados serão relevantes para você, né? Então, aqui eu já sei que é assistencial, sei que é BPC, então já vou entendendo que eu vou precisar que fale de impedimento e não incapacidade, né? Agora, se eu quiser que fale incapacidade, você pode pedir. E aí, se o médico concordar, ele vai inserir incapacidade, mesmo que você esteja pleiteando o BPC. Você que vai selecionar o que gostaria que constasse. Até porque no consulta presencial, se você tivesse contato com o médico, você poderia pedir também, né? Então, você já diz aqui, ó, quero que cite a idade do paciente, quero ou não, né? Por quê? Porque a idade pode revelar que a pessoa não tem mais chance de ser habilitada para outra atividade naquela altura da vida. Quero que diga o grau de escolaridade, por quê? Porque o grau de escolaridade pode revelar que a pessoa não tem uma arcabouço educacional para poder ser habilitada para outra atividade também. Indicar as características da comunidade em que reside o paciente, o avaliado, na verdade, né? Quero que indique sim ou não. Sim, se ele morar numa área vulnerável, numa zona rural, porque as chances de empregabilidade são muito mais ínfimas, né? O paciente tem tratamento acessível pelo SUS, pode ser interessante, porque se for uma doença de difícil tratamento, e eu coloco aqui que sim, eu quero que o médico diga, então já estou mostrando que a chance dele ser reabilitado ou habilitado são extremamente difíceis, né? Profissão que habitualmente o paciente exerce, já exerceu, ou poderia exercer, considerando seu histórico escolar e o contexto social, econômico e oportunidade de trabalho na localidade que vive. Quer que insira? Sim. Por quê? Porque isso aqui pode mostrar que ele tem um nexo entre a deficiência dele e aquele trabalho específico. Por exemplo, uma pessoa que é auxiliar de produção e tem visão monocular, ele tem impedimento para acessar o mercado de trabalho em condições de igualdade? Você, prima facie, diria que não. Mas se ele for selecionador de castanha, é um caso de um cliente meu, ele sendo auxiliar de produção como selecionador de castanha, ele vai ter um impedimento de acessar o mercado de trabalho em condições de igualdade. Por quê? Porque se tiver uma pessoa na entrevista com visão binocular e ele com visão monocular, será que as chances de emprego serão as mesmas? Provavelmente não.
Então, indicar a profissão pode te ajudar a caracterizar o nexo da deficiência com o impedimento em razão daquela profissão que ele exercia ou poderia exercer dentro do contexto social que ele vive. Sobre a avaliação, gostaria que inserisse o quê? Olha, você sempre está vendo aqui, essa opção depende da conduta médica, ou seja, se o profissional que avaliou o caso concorda sobre essa condição do avaliado, né? Incapacidade, impedimento, redução da capacidade para a atividade que exerce, no caso, se eu fosse pedir, né, auxílio acidente, seria essa terceira. Como eu estou tratando de BPC, quando peço dos meus clientes, porque eu uso a Previdoc, eu peço impedimento. Por que não incapacidade, professor? Porque, gente, o impedimento é mais sutil que a incapacidade. Professor, é mesmo? É, porque aqui não é incapaz de trabalhar, é impedido para acessar o mercado de trabalho ou o convívio social em igualdade de condições, ou, no caso da criança, o convívio em escola em igualdade de condições. Então, o impedimento é mais sutil do que a incapacidade, né? Por isso, eu caracterizo bem, cravo bem aqui com o impedimento quando eu estou pedindo BPC. Sobre o início da enfermidade, eu gostaria que indicasse ou não? Aí vai de você, né? Porque às vezes você quer usar a estratégia de que o médico indique o início da incapacidade, porque você está pedindo um benefício por incapacidade, que é mostrar que ele estava na qualidade segurada. Isso vai depender de você. Relatar se houve agravamento ou progressão, né? Indicar se houve incremento de dosagens ou ações terapêuticas baseadas nos documentos que foram anexados. Por que isso é importante? Porque se eu estiver tratando de um benefício por incapacidade e a pessoa começou a contribuir depois de iniciada a doença, a DID, então, se eu mostrar agravamento ou progressão, a pessoa pode ter direito. É uma previsão que está na lei, né? Duração do impedimento. Por que eu quero ou não que coloque ali? Porque pode ser interessante para mim por causa de ateste médio. Eu quero que seja de 60 dias, 90, né? A legislação tem mudado muito, né? Agora a gente já está alterando a opção aqui de 60 dias, 30, 60 dias, tá? Claro também, ó, caso o profissional médico concorde, deseja que seja informado, deseja que informe que seja de quanto tempo aqui, tá? Não deseja que mencione. Se o médico concordar, ele também pode não mencionar. Indicar relatos de estigma social em razão da doença. Indagar se o paciente e descrever se ele sofre preconceito no trabalho, na escola, comunidade ou ambiente familiar. Isso aqui, gente, por quê? Por causa da barreira social, que tem sido reconhecido também como um impedimento, tá? O preconceito, o estigma. A gente tem mais característica, mais patente, perdão, a súmula 78 da TNU, que fala do HIV, mas outras doenças igualmente estigmatizantes também podem gerar esse direito por causa do estigma, porque, afinal de contas, né, onde aplica a mesma razão, aplica o mesmo dispositivo legal. Se o HIV pode gerar impedimento por causa do preconceito, outras doenças também que geram preconceito, como tuberculose, hanseníase, doença de pele grave, também podem gerar esse impedimento também. Então, pode ser interessante aqui. Medicação e exames, caso o profissional médico concorde. Aí, gente, se for um caso muito patente, a pessoa sempre vem ali pedindo afastamentos, né? Se tem muita prova, eu posso pedir, se o médico concordar, ele pode emitir ali essa parte também, tá? Mas desde que ele concorde, é claro. Bom, gente, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, gente? Porque, meus amigos, esse site da Previdoc, ele foi elaborado com base na experiência de um advogado, que sou eu, né? Eu resolvi essa dor minha e queria resolver das outras pessoas também. Então, eu sabia que era muito importante ter no laudo médico essas informações em razão da chamada análise biopsicossocial. Então, eu já fui descrevendo ali o que para mim seria importante também, para dar a opção que você também pudesse escolher. Então, gente, esse é o site da Previdoc, é muito fácil, rápido, intuitivo de usar, e eu espero também que você possa trazer os seus processos, seus clientes para serem avaliados e aumentar suas chances de ter muito sucesso também, muito êxito na advocacia previdenciária.